Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal DeepBet, onde eu estarei falando hoje sobre a análise de futebol pré-live, ou seja, uma análise de jogos que ainda vão acontecer. Antes de mais nada, quero dizer para você que ainda não tem cadastro em nosso site, você pode fazer, acessando aí deepbet.pro e fazer um cadastro ganhando 2 dias de teste grátis. Sem nada, sem surpresa, sem colocar cartão nem nada. E você vai poder fazer esse cadastro, ganhar 2 dias grátis no plano completo, tendo acesso à ferramenta sem nenhuma restrição. Após o seu período de teste, se você se interessar, poderia estar escolhendo aqui um plano semanal, mensal ou anual e continuar desfrutando dos benefícios de utilizar a nossa ferramenta. Vale lembrar que o nosso valor é o melhor do Brasil, comparado com o que ele entrega. Em qualquer painel, só a parte de Suribet pré e ao vivo custa faixa aí de quase R$ 300. E aqui o plano completo você paga R$ 89,90 por mês e tem acesso a estatísticas de futebol e basquete, também estatísticas de futebol tanto ao vivo quanto Suribets pré, Suribets ao vivo, apostas de intervalo e além dos alertas no Telegram. Ou seja, é muita coisa. Basta você se cadastrar aí, eu tenho certeza que você vai curtir a nossa ferramenta. Vamos lá acessar a ferramenta, vou clicar aqui em acessar o sistema. Obviamente eu já estarei logado, então já caí aqui na tela aberta do nosso dashboard. Inclusive no vídeo anterior eu falei um pouco sobre o dashboard, apresentando o dashboard aí para todos. E só aqui nessa tela inicial você já consegue extrair bastante informação que te auxiliará aí nas suas apostas. Bom, mas antes de começar, vamos ver aqui sobre o futebol hoje. O futebol hoje, no nosso sistema, estava catalogado 188 jogos analisados. Isso não quer dizer que não teve mais jogos no mundo inteiro. Pode ser que até tenha tido, porém, são jogos que não têm cobertura de estatísticas. E, obviamente, sem estatísticas, nós não vamos ter análise. Então, vamos ter 188 jogos hoje, terça-feira, dia 9 de dezembro de 2025. 13 estão ao vivo agora, 97 que ainda vão começar e 87 que já se encerrou. Eu escolhi hoje fazer esse vídeo porque hoje é um dia que vai ter Champions League, terça-feira, com bastante jogos da Champions. Claro que não estou fazendo vídeo para você copiar a entrada que eu estou fazendo, muito pelo contrário. O vídeo que eu estou fazendo é para você aprender a utilizar a ferramenta. É porque para fazer uma entrada teria que ser com mais tempo, Então vamos aqui em futebol pendentes, onde eu vou estar carregando todos os jogos pendentes do dia, e vai carregar aqui na tela. Uma tela que talvez a princípio, vai te deixar um pouco confuso aí com tantos números. Mas assim, galera, a aposta esportiva ela nunca pode ser baseada por sorte ou até mesmo por achismo. A aposta esportiva ela tem que andar do lado da matemática e dos dados. E aí sim você começa a colher frutos dessas análises que você pode estar fazendo, dos padrões que você pode estar criando, Quando eu falo padrões, é você escolher um mercado para operar, como escanteio ou ambas, ou até mesmo escolher um campeonato específico onde você tenha mais afeição, e até mesmo para você focar mais. Isso é importantíssimo nas apostas, porque, por exemplo, quando o seu time de coração vai jogar, você tem um pouco mais de conhecimento sobre o seu time. Por exemplo, olha, quando fulano não joga, meu time tem pouco escanteio. Então você pode fazer isso com alguns times para que você crie um padrão de apostas que seja um geral ou para aqueles times específicos ou para um campeonato específico. Bom, aqui nessa tela nós temos os números que eu já vou falar sobre, mas temos algumas opções também. A primeira opção que nós temos aqui é escolher o tempo dos próximos jogos que eu quero. Olha só que está selecionado aqui jogos das próximas 3 horas. E agora é o horário nobre do futebol. Todos os dias, a parte da tarde, começo da noite, é onde a maioria dos jogos começam. Mas eu posso filtrar até por jogos que vão acontecer daqui 36 horas, ou seja, daqui um dia e meio.
Você que gosta de fazer uma entrada assim com um pouco mais de tempo, né? Pode estar fazendo essa análise. E aqui em cima nós conseguimos, por exemplo, filtrar esses jogos, né? Para ficar um pouco mais tranquilo, eu posso filtrar por nome. Vou copiar o nome aqui, ó, Brentford, né? Pra gente testar. Posso colocar aqui o nome e filtrar. E ele vai pesquisar para mim todos os jogos que incluem esse nome. Eu posso colocar parte do nome, não precisa ser o nome completo, caso você não queira, não saiba, né, digitar o nome completo do time que você quer encontrar. Mas eu vou limpar aqui o filtro para que ele me carregue tudo novamente. Certo? Eu também posso selecionar aqui por campeonato. Então, ao abrir aqui os campeonatos, eu tenho o nome do campeonato e também o número de partidas que vai acontecer nele. Então, o nosso primeiro campeonato aqui, por exemplo, é o Brasil Sub-20, a Copa São Paulo Sub-20 feminina. Tem uns 2 jogos. A gente vai observar que isso daqui é um campeonato, assim, em termos de aposta, né, bem esquecido. Talvez ninguém nem se importa em ver um jogo desse campeonato. Já outros encontram oportunidade. Oportunidade, todo jogo tem, todo campeonato existe. A gente só precisa encontrá-la, né? Então aqui eu posso filtrar por campeonato também, certo? Chamou atenção aqui a Liga da Escócia. Na verdade é uma liga, Liga da Copa. É uma liga, deve ser uma Copa deles lá, né? Onde vai ter 16 partidas. Então eu escolher ela aqui, vou filtrar. Nós vamos observar que ele vai mostrar os 16 jogos desta liga que vai começar lá. Bem legal também para mim estar fazendo, como eu disse, uma aposta específica no campeonato que eu queira. Também é importante que eu possa ordenar aqui por vários critérios. Quando eu deixo ordenar por, ou seja, sem nada selecionado, eu estou ordenando por ordem de começo, horário, né? Ou seja, aqui ele está mostrando os próximos que vão acontecer nas 3 horas seguintes. Veja que eu marquei aqui nas próximas 3 horas. Mas eu posso ordenar aqui por várias coisas. Equipes mandantes com maior chance de vitória, visitantes com maior chance de vitória, maior chance de empate, partidas com maior média de gols no primeiro tempo, com maior média de ambas marcam, maior média de escanteios no primeiro tempo e maior média de cartões e também o menor disso tudo, né? O menor média de gol e aí por diante. Isso aqui é interessante caso você queira apostar por gol. Eu venho em partidas com maior média de gols e ele vai me ordenar por esse quesito, por esse critério. Então agora a lista vai começar com jogos que tem mais gols, por média, obviamente. Então nós vamos aqui, por exemplo, que eu acabei de fazer isso, ele me trouxe os jogos com maior média de gols. E como que eu analiso agora esses números? E digamos que é a parte um pouco mais complexa. Mas assim, a análise ela é justamente isso, números. Então a gente precisa ter isso na tela, tudo de uma vez, para que você consiga ver essas informações. O site é acessível de dispositivo móvel, de celular? É. Mas obviamente, para análise de dados, é muito melhor você fazer em um computador, assim como eu estou fazendo, para que você tenha maior amplitude, né, de visão de tudo que a tela pode te oferecer. Então aqui eu vou dar só um pouquinho de zoom, talvez vai desconfigurar um pouquinho aí, mas vai ficar um pouco melhor para ser visto, né? Nós temos aqui a data do confronto, então hoje às 17h30, aqui os 2 times, Cerro Porteño feminino contra o Clube Guarani feminino. Aqui em vermelho eu tenho 5J para o Clube Cerro Porteño e 2J para o Guarani. O que isso quer dizer? Que é o número de jogos que esses times têm dentro da nossa plataforma. O que isso influencia? O nosso sistema analisa sempre, no máximo, os últimos 7 jogos. Por que não analisar mais? Porque os últimos 7 jogos, na visão do nosso padrão, é o suficiente para encontrarmos as oportunidades de mercado. Se você pegar, talvez, 8 jogos atrás de um time, ele é outro time no sentido de forma de jogar, mudança de técnico, enfim. Então, sempre 7 jogos. Isso aqui está mostrando 5 jogos para o Cerro Porteño e 2 para o Guarani. Quer dizer que os dados aqui exibidos para esses 2 times é baseado em 5 jogos do Cerro Porteño e 2 do Clube Guarani. O que isso pode influenciar? Olha, eu infelizmente não quero apostar
em um jogo que eu só tenho 2 jogos de estatísticas salvo. Talvez, né, é um jogo raro que o time meteu 5-0, a média de gol vai lá em cima, porque ele tem só mais um para comparar. Quando nós temos 7 jogos analisados, esse padrão ele começa a se normalizar. Mesmo que teve um jogo fora da curva, onde foi um 5-0, ele consegue criar uma margem ali para ter um dados mais específico. Então, para a gente mostrar jogos aqui um pouco mais consistente, vamos mudar aqui para os jogos da Champions de hoje. Aqui, ó, UEFA Liga dos Campeões, 7 partidas, vamos filtrar. Então, filtrei esses 7 jogos da Liga dos Campeões e mantive aqui, ó, partidas com maior média de gols. Então, já temos o primeiro lugar aqui, o PSG. Tá? Então, temos o PSG com 7 jogos, Atlético de Madrid com 7 jogos. Logo na frente tem 2.88. Isso aqui é a odd de vitória para o PSV. Eu falei PSG, mas é PSV. Tá? A odd para o PSV ganhar tá 2.8. E para o Atlético de Madrid, 2.25. A chance de vitória do PSV é de 39.3%. Do Atlético de Madrid, 44.8%. Aqui na frente da liga, temos aqui ó, a odd do empate, 3.75, e a chance de empate, 15.8. O que é essa chance, essa porcentagem de vencer? É a média de gols, é a média de vitórias como mandante, a média de vitórias como visitante. Vários dados que a nossa inteligência artificial utiliza para calcular essa probabilidade de vitória. Então, de antemão, nós já vamos observar que vai ser um jogo bem pareio, tanto pelas odds, até mesmo pelas probabilidades que a inteligência artificial encontrou. Seguindo aqui o nome da liga, né? Liga dos Campeões, temos 2 botões que já eu mostro, que é o Análise e o Bet365. E aqui embaixo nós temos algumas dicas de entrada, ou seja, a casa, o time da casa marca pelo menos um gol no primeiro tempo, mais de 1,5 gols no jogo, mais de 2.5 escanteios no primeiro tempo, lembrando que HT, né, half time, é a simbologia de primeiro tempo, e FT é full time, ou seja, o jogo todo. Então nós vamos ver aqui, pelo menos meio gol da casa no primeiro tempo, 1,5 gols no jogo, mais de 2.5 escanteios no primeiro tempo, e mais de 9.5 escanteios no jogo. Isso aqui são dicas que o sistema vai te entregar. Mudando aqui para a próxima coluna, nós temos aqui gols. Veja que nós temos gol, aí entre parênteses, HT/FT. Então, onde eu tiver aqui a barra, eu estou dividindo com primeiro tempo e jogo todo. Ou seja, nós temos aqui gols, gols pró, gols contra e média. Temos a primeira linha casa e a segunda fora. Então aqui nós estamos na coluna gols pró. Casa 1.71 no primeiro tempo e 3 no jogo todo. Fora 8.86 no primeiro tempo e 1.71 no jogo todo. Gols pró, ou seja, gols marcado. Quer dizer que a média do PSG no primeiro tempo é de PSV no primeiro tempo é de 1.7 gols e a média dele no jogo inteiro é de 3. Também temos aqui a média do Atlético de Madrid no primeiro tempo é 0.8 gols e a média no jogo 1.71 gols. Isso marcados. Agora vamos observar aqui contra, ou seja, gols contra. Não é marcar gol contra não, é gols sofridos, né? Seguindo a mesma lógica. Primeiro tempo / segundo tempo, né? Como está mostrando aqui em cima. Então, gols sofridos pela casa 0.4 no primeiro tempo e 0.7 no jogo. Fora 0.29 no primeiro tempo e 1 gol como média no jogo todo. Agora a gente já consegue ter um dado cruzado. Quer dizer, eu tenho então o PSV, que tem uma média de 1.7 gols marcados no primeiro tempo, contra o Atlético de Madrid, que tem uma média de 0.2 sofridos no primeiro tempo. Olha só que agora a média, ela já sofre aí um probleminha.
Quer dizer, de um lado eu tenho o PSV, que tem uma boa média de gols no primeiro tempo, contra um time que toma pouquíssimos gols no primeiro tempo. E quando a gente faz uma análise de times que são de países diferentes, e aí você vai falar sobre Champions League, Libertadores, Sul-Americana, Europa League, Copa do Mundo. Por quê? Porque obviamente o PSV vem de um campeonato diferente do campeonato do Atlético de Madrid. O PSV domina o seu país, então tem o maior número de gols lá. Ele marca muito gol. Mas agora ele tá pegando um time que talvez, né? Talvez não, vem de um futebol um pouco mais difícil, né? Que é a La Liga, querendo ou não. O Atlético de Madrid enfrenta times muito mais fortes que o PSV. Então a gente vai observar esses padrões em times de campeonatos de países diferentes. Temos que colocar isso à prova também. Então aqui nós temos uma média de gols no primeiro tempo de 2,5 e uma média de gols no jogo de 4,7. Mas isso porque o PSV puxou muito gol. Porque o PSV vem de uma liga onde ele é muito mais forte que os seus concorrentes. Essa mesma análise ela pode ser feita aqui em escanteios. Olha só, HT e FT. O PSV, a casa, no primeiro tempo tem uma média de 2 escanteios e no jogo média de 5 escanteios. O Atlético de Madrid tem uma média de 3 escanteios no primeiro tempo e 8 escanteios no jogo todo. Isso escanteios marcados. Agora nos escanteios cedidos, que é a coluna do meio, e cedidos, nós vamos ver que o PSV, ele toma em média, ele sofre, né? Ele cede um escanteio no primeiro tempo e cede, em média, 5 escanteios no jogo. O Atlético de Madrid também faz pouquíssimos escanteios no primeiro tempo. Sofre poucos escanteios no primeiro tempo, né? Cede somente um. Mas no jogo ele tem uma média de ceder 4 escanteios. Então nós vamos ter aqui a média de 2 escanteios no primeiro tempo e uma média de 11 escanteios no segundo tempo. Também temos aqui dados de cartão, né? Aqui é cartões recebidos e cedidos, ou seja, o PSV costuma receber 0,4 recebe 0,4 cartões amarelos, né, no jogo inteiro, obviamente. E o Atlético de Madrid 1,4 no jogo todo. E a média de cartão vermelho ficou a 0. Não que eles não tenham recebido, mas para nível de média não tem comparação. E nós vamos ver que o PSV ele cede mais cartões amarelos, ou seja, os adversários recebem cartão bem mais do que o próprio PSV. Veja só que os cartões amarelos cedidos é de 1,6. Assim como o Atlético de Madrid cede 1,7 cartão. Então, se nós observarmos que a média de cartões do Atlético de Madrid é de 1,4, ele recebe média de 1,4 cartões por jogo, e o PSV ele cede 1,6. Então, bem por certo que quem teria mais cartões amarelos aqui seria o Atlético de Madrid, caso você queira fazer uma aposta comparativa. E a média de faltas no jogo é de 10,7 faltas. Bom, isso é uma forma de você fazer uma análise desse jogo em questão, tá? Eu posso aqui agora abrir a página de análise desse jogo. Eu vou abrir em outra guia para nós mantermos essa aqui, mas agora eu trago uma análise desse jogo mais completa, tá? E essa aqui é uma ferramenta que você pode usar de várias maneiras. Então nós temos aqui a média de gols no primeiro tempo, a média de gols no jogo, escanteios no primeiro tempo, escanteios no jogo, a odd do PSV, do empate e do Atlético e as probabilidades de cada situação, seja ela vitória da casa, empate ou vitória de fora. Aqui é os últimos jogos do PSV jogando em casa, ou seja, tem 2 derrotas. Nos últimos 8 jogos em casa, ele venceu 5 jogos, empatou 1 e perdeu 2. No geral, jogando fora em casa, de 13 jogos, aqui ele tem 18 jogos, na verdade. Ele teve 13 vitórias e 3 empates, então um desempenho muito bom.
Mas como eu falo, o campeonato que ele vem, obviamente os jogos são um nível um pouco menor comparado com o que o Atlético de Madrid vem, né, disputando. Já o Atlético de Madrid jogando fora de casa, em 8 jogos tem só 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. E no geral, em 18 jogos, o Atlético de Madrid tem 11 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Aqui nós temos dados comparativos dos dois times. Então aqui, ó, jogos analisados, gols marcados por média. O jogo, o PSV tem 3, Atlético de Madrid 1.7. Aqui nós temos gols sofridos, gols marcados no primeiro tempo, gol sofrido no segundo tempo. No primeiro tempo, né? Também temos as médias cruzadas. Ambas marcam nos jogos do PSV dos últimos 7, em 4 saiu ambas. Assim também como do Atlético de Madrid. Ambas no HT. Mais de meio gol no primeiro tempo. O PSV, nos últimos 7 jogos, saiu gol em todos. Não que seja o gol dele, mas saiu em todos os jogos do PSV nos últimos 7. Teve pelo menos um gol no primeiro tempo. E do Atlético de Madrid, teve gol em 5 dos últimos 7 jogos. Isso aqui é um dado bem interessante. Né? Eu acho que uma entrada muito válida aqui é de sair pelo menos um gol no primeiro tempo. E aqui você tem média de ataque perigosos, ataques sofridos, ataque perigoso realizado, ataque perigoso sofrido, chute para fora, chute no gol, cantos marcados, cartões amarelos. Isso aqui é um comparativo que você pode também estar analisando para sua aposta. Aqui nós temos uma variação de odds. Isso aqui é bem legal, galera. Porque às vezes você pensa assim, o jogo começou e você, cara, eu queria ir, não sei se o PSV ganha, não vou apostar. De repente você vê que o PSV ganhou e fala, poxa, mas quanto é que estava a odd? Você consegue ver aqui por data. Olha só que hoje é dia 9 e aqui nós temos a odd desse jogo desde o dia 7/12. Então, no dia 7/12, às meia-noite e 50, o PSV estava pagando 3,2. E isso veio variando, né? Ó, dia 7, dia 7. Ó, no dia 8, chegou a 3,1. A vitória aqui do PSV. Depois caiu para 2,9. Ela chegou a pagar 2,7. E agora está pagando 2,85. Então, aqui você consegue acompanhar a evolução da odd dos últimos, né, nos últimos dias para esse confronto. Aqui é de vitória, mas eu posso saber, por exemplo, vamos ver como que tá a odd para no primeiro tempo sair pelo menos um gol. Não tem, né? Tem só aqui o asiático 0,75, que é o mais de 1,5, na verdade 1,25, né? No primeiro tempo, nós vamos ver que tá bem equilibrado, pagando para ter 2,1, para ter mais de 1,25 gols no primeiro tempo. Então aqui você consegue analisar a evolução da odd em vários mercados que o sistema encontrou, né? Então, por exemplo, mais de 9 escanteios no jogo, que é a média que o sistema está entregando, manteve, né? Foi em linha reta. Tá pagando aí 1,8 para mais de 9,5 escanteio, que eu acho que bate. E aí aqui nós temos os últimos jogos de cada time. Se eu clicar aqui, por exemplo, nós vamos ver que o PSG, ó, nos últimos 7 jogos aqui, tem um empate somente. O resto tudo é vitória. Nós vamos ver que ele ganhou do Henver, né, que é lá da Holanda, né, o país que ele joga. Ganhou de 3-0. Aqui ele ganhou de 4-1 do Liverpool, já na Liga dos Campeões. Aqui também na Taça do País Baixo ele ganhou de 1-0 do NAC. Aqui também no País Baixo ganhou de 5-1. Aqui de 1-1 com o Olympiacos. E aqui ganhou de 5-2 do Fortuna Sittard. Olha só que o PSV é um time até forte, né? E vem marcando gol em todos os jogos. Olha só, ele marcou gol em todos os últimos 7 jogos, inclusive na Liga dos Campeões. Então, eu poderia entender que hoje nós poderíamos fazer uma entrada, caso um empate, e mais de 9,5 escanteios. Na minha opinião, é uma boa entrada, certo? Volta aqui para a tela anterior. Posso clicar aqui em Bet365. Perdão que faltou mostrar uma situação aqui. Vou abrir aqui de novo em nova guia. Que é para vocês entenderem o seguinte. Aqui embaixo, nos últimos jogos, vamos pegar aqui contra o Liverpool. Se eu clicar aqui, ele vai abrir um gráfico para eu entender a evolução das estatísticas. Olha só. Então, por exemplo, aqui embaixo eu tenho os minutos. E nesse jogo aqui entre Liverpool e PSV, olha só. Gols do time de fora. É o vermelho, tá aqui na legenda.
Gols do time da casa é o azul, escanteio do time de fora é o amarelo, escanteio do time da casa é o verde água aí, né? Então, se eu colocar aqui no final do jogo, ó, o jogo foi 4-1 o PSV. O PSV teve 4 escanteios fora de casa. Olha só que é um time bem agressivo, né? E ele cedeu, ou seja, o Liverpool fez 11 escanteios. Eu posso incluir aqui também, ó, se eu clicar em escanteio, eu vou tirar a linha do escanteio. E agora eu quero colocar aqui chutes a gol. Então, chute a gol do time da casa é o laranja e chute a gols do time de fora é o cinza. E eu posso ver aqui no minuto 45 qual que era a estatística. Até o final, nós vamos ver que o PSV teve 5 chutes no gol e 4 virou gol. Quer dizer, é a pontaria bem afiada do time do PSV. São dados que você pode estar usando aí na sua aposta, na sua entrada. E obviamente, se eu clicar aqui, o site me encaminha para a Bet365, direto na página do jogo, para eu estar fazendo a minha entrada. Então aqui eu posso observar então vários jogos que vai ter hoje. Vou mudar aqui o campeonato. Vamos colocar aqui o Championship da Inglaterra. Também, né? Temos aqui o KPR, que é o Kickbacks Rangers, né? Com maior média de gols lá nesse campeonato hoje, 3 gols. Na verdade, nós temos aqui ó, os 3 primeiros times, ó. Os 4 primeiros jogos com média maior de 3 gols. Ou seja, se eu gosto de apostar em gol, poderia ir em mais 1,5. Não é porque a média também é 4 que eu vou colocar mais de 3 gols, né? Sempre vamos trabalhar dentro de uma margem aceitável. E aqui eu creio que cada um pode criar a sua estratégia, pode criar aí a sua forma de apostar, certo? Eu espero que tenha sido um vídeo esclarecedor. Hoje eu não fiz a entrada. Vamos fazer um próximo vídeo agora para analisar futebol ao vivo e ver como extrair, né, as melhores opções aí do esporte em tempo real durante a partida. Eu tenho certeza também que é de muita importância para todo apostador ter essa informação no momento que ela está acontecendo. Quero agradecer por ter ficado o vídeo até agora. Se você ainda não segue, né, esse canal, segue aí. Procura-nos no Instagram, sempre estamos postando novidades por lá. E desejo a todos aí uma boa análise e boas apostas sempre. Até o próximo vídeo.